A paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos e amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite para adorar ao nosso Papai do Céu. Ele tem cuidado de nós e eu quero agradecer por um motivo especial ao nosso Deus na data desse dia, pelo meu aniversário de casamento. 28 anos de casado, Deus tem nos abençoado. E eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então quero contigo, nós vamos estar aí adorando o nosso Deus, buscando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Eu quero juntamente contigo nós estarmos aí falando com o nosso Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco na noite desse dia. Amém? Glórias a Deus. Quero estar orando contigo, clamando contigo. Nós vamos estar buscando ao Senhor também a leitura bíblica, mas antes vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu quero, Senhor Deus, nesse momento, estar, Senhor Deus, agradecendo a Ti, Senhor Deus, pelo dia que tivemos. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo alimento, a Deus pela força que nos reveste, que o Senhor tem, Senhor Deus, nos fortalecido, fortificado. Eu quero, Senhor Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, derramado, aleluia, sobre mim, Senhor Deus, sobre a minha família, sobre a minha esposa. O Senhor é maravilhoso, nos dá saúde, Pai, nós te pedimos, dá, Senhor Deus, aleluia, proteção, cuidado, Senhor Deus, teu carinho esteja conosco. Abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, que nessa hora, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, clamado ao Senhor, aleluia, pela tua presença santa, Senhor Deus, pelo teu grande amor, pelo teu poder, pelo agir, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Então nos ajuda, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, cresçamos no conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, a criança, o adolescente, Senhor Deus, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Abençoa as famílias, Pai. Te pedimos encarecidamente. Toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todos os casais, ó Pai, toma a família. Esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais. Aqueles que se encontram doentes, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, cumprir a Tua palavra na vida deles, quando se diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes. Esteja agindo, Senhor Deus, com Teu poder e glória. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, um na vida do outro, ó Pai. Que nós estejamos intercedendo, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, operando. Eu te peço, ó Pai, infinitamente, Senhor Deus, que as Tuas mãos potentes estejam agindo com poder e grande glória. Então, Senhor Deus, visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, com cada um. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, pelo soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Aqueles, ó Pai, que têm vivido, Senhor Deus, às margens da sociedade, que o Senhor venha, Senhor Deus, resgatá-los para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a todos. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero contigo, então, nós vamos fazer a leitura bíblica em Lucas capítulo 23. Diz assim: levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntando se aquele homem era galileu, e sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe faria
ou melhor dizendo, esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogavam com muitas as palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão chamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamando encontraram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas qual mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos, que deveria fazer o que eles pediam, e lhes o que fora lançado na prisão, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiam com grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e os outeiros: cobre-nos, porque se o madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós.
Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido. Voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento. No sábado repousaram conforme o mandamento. Amém? Glórias a Deus. E quero também convidá-los para nós estarmos indo ao livro de Gênesis. Eu quero contigo ler 2 capítulos ali no livro de Gênesis e quero buscar ao Senhor juntamente com você no livro de Gênesis, para a gente estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Gênesis capítulo 37 e 38, nós vamos estar fazendo menção do livro de Gênesis 37 e 38, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhoso. Deixa eu voltar aqui porque está com um probleminha aqui, só um pouquinho. Glórias a Deus. Volta, para que nós possamos ler, para que nós possamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, aleluia, glórias ao nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Capítulo 37 e 38. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois,
deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava, por seus sonhos e por causa das suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos, e como estão o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das mãos dos irmãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o numa dessas covas que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Os seus camelos, aleluia, seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, aleluia, e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e voltando aos seus irmãos, e disse: o menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho?
e conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente o José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, rasgou as suas vestes, pôs sobre os seus lombos, saco, e lamentou o filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer, ao meu filho à sepultura, assim chorou seu pai. Os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Amém? Nós vamos também fazer a leitura de Gênesis capítulo 38. E eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos estar aí diante do nosso Deus, falando com Ele, e que Ele esteja aí nos abençoando nessa oportunidade. Amém? E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu, deu à luz a um filho e chamou e tornou a conhecer e deu à luz a um filho e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho e lhe chamou-lhe Sela. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser dele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois, consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os seus vestidos de viuvez e cobriu-se com o véu, e envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me-ás
penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu cajado e o teu cordão. E o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu o vestido de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui nunca esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira a tomou, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens rompido sobre ti a rotura? E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o filho encarnado, e chamaram-lhe Zera. Glórias a Deus. Vamos também estar indo ao livro de Salmos, amém? Eu quero com você nós buscarmos aí o livro de Salmos. Vamos estar louvando, engrandecendo a Deus, para que Deus esteja aí olhando para nós com um olhar favorável, que sejamos uma bênção nas suas mãos. 31 e 32 de Salmos, amém? Vai dizer assim: em ti, Senhor, confio, nunca deixes confundido, nunca me deixes confundido. Livra-me pela justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome. Guia-me e encaminhe-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos escondo o meu espírito. Tu me redimes, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que entregam a vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso,
tenha misericórdia de mim. Glórias a Deus. Ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para com os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar minha vida, mas eu confessei, aleluia, mas eu confiei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudecem na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para com os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos meus, aleluia, na presença dos filhos dos homens. Tu os incomodarás no deserto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo, em cidade segura. Pois eu dizia na minha prece, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem feito toda a diferença. É a tua boa mão, Pai, a cada dia tem nos alcançado e feito, Senhor Deus, com que nós sejamos fiéis diante do Senhor. Eu louvo e engrandeço o poder, Senhor Deus, da tua majestade. Ah, Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por ter o Senhor nos escolhido, ó Pai, para estar levando a tua palavra, anunciando, Senhor Deus, a tua boa nova. Assim, Pai amado, não deixe, Pai, de estender as tuas mãos, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, indo às nações, ó Pai, a falar, Senhor Deus, do teu grande amor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós oramos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa noite, um bom descanso, que o Papai do Céu esteja aí velando a nossa noite, nos guardando, nos livrando do mal, que estejamos protegidos, e guardados, aleluia, por seu grande amor, por seu favor, amém?
Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.